Veja no ICL Notícias, segunda edição. Seguindo os passos do pai. Primeira turma do STF forma a maioria para tornar Eduardo Bolsonaro réu. O favorito de Jeffrey Epstein. E-mails mostram que bilionário condenado por tráfico sexual dizia que Jair Bolsonaro era o cara. Não vai ficar impune. Justiça britânica condena a mineradora BHP por rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo nos nossos canais. Boa tarde para você neste dia 14 de novembro de 2025. Chico Sá, sextou, hein? Sextou, com tudo. Mas com história demais, né? Não deixa nem a gente sextar em paz. Então, mas hoje você vai gostar. Vamos cumprir o dever. Não, hoje tem a impressão que hoje você vai gostar da nossa primeira conversa. Hoje tem o professor ali com literatura, daqui a pouco, o nosso grande João César, e vamos seguindo. Vamos nessa. Tem o Juliano Medeiros também, diretamente de Belém, que está acompanhando a COP de pertinho. Boa, o rei da maniçoba. Isso. É. Daqui a pouco tem também o professor cientista político Cláudio Couto junto com a gente. Noticiário tá completo, já começa aqui a nossa conversa nessa sexta, trazendo informação que mais um integrante, viu, gente, da família Bolsonaro virou réu no Supremo Tribunal Federal. Primeira turma do STF formou maioria para receber a denúncia da PGR contra o deputado do PL, sim, ele ainda é deputado do PL, Eduardo Bolsonaro. Chico, voto do relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino, também pelo ministro Cristiano Zanin. O Eduardo Bolsonaro, você sabe muito bem, ele é acusado de coação pela atuação dele lá nos Estados Unidos para sancionar autoridades brasileiras. Só para ler um trechinho aqui, Chico, por favor, no contexto aqui. Vamos dar lastro a essa parada, lastro, né? Como diria a afinada Odete Reutemann. A nossa saudosa Odete Reutemann. Como diria, né? O Alexandre de Moraes, ele escreveu o seguinte nessa decisão, aqui para trazer um trecho, que o Eduardo Bolsonaro insistiu na estratégia de ameaçar gravemente os ministros do STF, inclusive alardeando a possível aplicação das sanções aos demais ministros da primeira turma na tentativa de favorecer o pai, Jair Bolsonaro, condenado pela trama golpista. E ele também citou a materialização, né, Chico, dessas sanções do governo Trump com a suspensão dos vistos, a lei Magnitsky contra ele próprio, Alexandre de Moraes. Veio aí, então, vamos dizer assim, os custos para o Eduardo Bolsonaro. Chegando ao fim do ano, mas pelo menos a gente caminha, né, para mais uma punição, tomara que chegue a sentença, porque esse talvez seja o cara da política brasileira que mais abusou esse ano. O pai abusou nas temporadas passadas. O Eduardo Bolsonaro, ele se transfere, ele muda para os Estados Unidos para prejudicar o Brasil, para tentar criar confusão na economia brasileira. Ele tenta coagir, segurar o STF com essas punições por parte da Casa Branca. Então, talvez se tiver um prêmio, o canalha do ano, no sentido daquele que comete todas as irregularidades possíveis, no sentido de traidor da pátria, do cara que sabota o próprio país, esse troféu canalha do ano é para ele, é para o Eduardo Bolsonaro. Bem feito, assim, é uma punição que tomara que venha logo. Isso, Chico, é o primeiro passo, como você disse, né? Vou chamar o professor Cláudio Couto, cientista político, para ajudar também a gente a entender melhor esse cenário. Fazia tempo que o professor não vinha conversar com a gente aqui, estava com saudades, professor. Boa tarde, bem-vindo. Oi, Gabi. Boa tarde a você, boa tarde ao Chico. Saudade recíproca. Opa, é isso aí, professor. Professor, a gente estava trazendo aqui todo o contexto dessa formação de maioria no Supremo para tornar o Eduardo réu nessa história toda. Acho que é a primeira vez que a gente tem algo concreto, porque o que foi levado lá para o Congresso, né, para
para a Comissão de Ética para avaliar todo esse lastro que o Eduardo Bolsonaro deixou contra o país, né, contra o país dele, contra o Brasil, até agora não tinha surtido nada. Primeira vez que a gente está falando de um primeiro passo nesse sentido. O risco que corremos foi ele era de operações para salvá-lo. Isso. Para salvar o mandato o tempo inteiro, nunca o contrário. É verdade. Não, e houve isso mesmo, porque houve uma queixa ao Conselho de Ética por conta dessa conduta antinacional, né, do Eduardo Bolsonaro. E o que aconteceu? Se designou um relator no Conselho de Ética, que é um amigo da família Bolsonaro. Exato, bolsonarista. E soltou parecer daqueles pareceres escalafobéticos, né? Dizendo que não via nada de errado em tudo que ele estava fazendo, era perfeitamente normal, ele estava ali exercendo a atividade parlamentar, se manifestando dentro do que se espera de um parlamentar. Bem, a gente sabe que esse é um Congresso cuja composição, na sua maioria, evidentemente, a gente pode englobar todos aí, porque existem grupos diferentes ali dentro, mas a maioria que compõe o atual Congresso Nacional é uma maioria da qual pode se esperar muito pouca coisa que preste, né? A gente viu recentemente, né, a Câmara dos Deputados aprovando aquela PEC da bandidagem, a gente viu agora a designação pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Derrite, né, do Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança agora, licenciado de São Paulo, que foi para o Congresso só para fazer a relatoria do projeto de lei das facções e resolveu simplesmente avacalhar completamente o projeto de lei das facções, né? A gente tem visto toda uma conduta repetida, né, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados em particular, no sentido de avacalhar a República. Então, dali, realmente, é que não se podia esperar nada mesmo, que obriga, mais uma vez, o Judiciário a agir. E depois surge gente dizendo que o Judiciário se intromete demais na ação da política, mas acontece que se os políticos não fazem nada, só resta mesmo recorrer ao Judiciário. Porque é um exercício de um mandato totalmente fora do país, um ano inteiro. Sim. Não é, Cláudio? Assim, não há nada que justifique. Ele foi eleito por São Paulo, acho que é o terceiro deputado mais votado do estado de São Paulo. Ele simplesmente abandona todo esse eleitorado, muda de país e continua com o cargo, usufruindo, inclusive, de emendas parlamentares. O gabinete dele chega a despachar emendas parlamentares, toda a estrutura do gabinete montada, ou seja, ele custa caro para o país e trabalha numa linha completamente contrária, que é para castigar a economia brasileira. É isso, professor. Exato. Aliás, dos três deputados mais votados de São Paulo, 2 fugindo da justiça. Um é Eduardo Bolsonaro, que a gente sabe está lá nos Estados Unidos conspirando contra o país junto ao governo de extrema-direita do Trump, e a outra é a Carla Zambelli, que está presa na Itália, achou que podia se evadir da justiça indo para a Itália, onde há um governo de extrema-direita, embora um governo de extrema-direita que tem lá sido até bastante comedido nas suas ações, a gente imagina que se poderia esperar disso, né, no caso do governo da Meloni. E sendo a Zambelli alguém que obteve a cidadania italiana, achou que estaria a salvo da justiça. Ele até chegou a declarar isso, exato, né? Que na Itália ninguém tocaria nela. Não só tocou, como a botou em cana. Pois é, professor, eu vou aproveitar esse gancho até para trazer novidade a respeito desse caso da Carla Zambelli. É um combo bolsonarista que a gente está trazendo aqui. Apesar de que a Carla Zambelli, apesar de ser bolsonarista, não tem nenhum bolsonarista mais que segure a mão dela nessa empreitada, né? Tá sozinha lá na Itália, tendo ela e ela mesma, né? Exatamente. Mas a extradição da deputada vai ser julgada no dia 27 de novembro, então a gente já pode colocar na agenda que em breve vai acontecer. Coincidentemente, é o mesmo dia do lançamento da nossa pós-graduação aqui do CL. Mas, enfim, a audiência vai acontecer na Corte de Apelação de Roma, vai ser a primeira decisão da Justiça italiana sobre esse assunto, né? Sobre esse pedido do Brasil para que ela seja enviada de volta para cá. E nessa audiência, como é que vai acontecer? Para trazer um pouco do contexto, vai ter o representante do Ministério Público, o primeiro a se manifestar. Depois vem o representante do Brasil e, por último, a defesa da Carla Zambelli. Ela também pode falar se quiser. Aí vem a decisão dos juízes da corte. E pelo tratado entre Brasil e Itália sobre esse assunto, isso é bem importante, os crimes precisam ser puníveis nos dois países com pena privativa de liberdade. Isso é
pelo tratado que a gente já tem há bastante tempo junto com a Itália, né? E o advogado da Zambelli lá na Itália, ele quer reforçar, por tudo que está se apurando a respeito disso, ele quer reforçar uma linha de que ela é vítima de perseguição política, Chico. Então, é essa linha de defesa da Carla Zambelli. Que é o que ela sempre falou, né? Inclusive pela escolha da Itália, além da afinidade ideológica com o governo italiano, ela teria ali, seria favorecida por isso. Mas olha, eu fico até em dúvida se é bom ela voltar para o Brasil. Cumpra-se a lei, né? Tome-se a decisão que for tomada lá. Mas eles têm cuidado muito desse caso. Talvez aqui no Brasil um juiz alinhado ali naquelas ventanias de liminares que acontecem no Brasil, ela possa até se salvar e pegar uma prisão domiciliar daqui a pouco. Eu acho que ela estava até muito mais segura, conforme a lei, na Itália. Em várias ocasiões ela tentou aplicar o atestado ali, dizendo que estava muito doente, que não conseguiria suportar o cárcere. A justiça italiana, assim, muito correta, mandou juntas médicas avaliarem, viram que era só cascata dela, que era mentira. Então, ela está muito bem cuidada, né, Cláudio, no cárcere italiano. Está sendo muito bem tratada, provavelmente bem alimentada, né? Porque na Itália é impossível comer mal. E a gente sabe que os bolsonaristas gostam muito de alegar que não tem saúde para pagar suas dívidas com a justiça, né? E a gente vê isso agora no caso também do Bolsonaro, né? Aqui no Brasil, que fica alegando que é um sujeito de saúde frágil, que, portanto, não pode ir para Papuda, não pode ir para regime fechado. Mas é engraçado, né? Porque, ao mesmo tempo que alega que não tem saúde para ir preso, alega que tem saúde para ser candidato a presidente e ocupar a presidência novamente. E a gente sabe que a presidência não é exatamente um cargo pouco desgastante, né? Para alguém com saúde tão fragilizada, é de se estranhar, né? Tanta disposição assim para assumir a presidência da República. Exatamente. Aqui, só para trazer mais uma informação, desculpa, Chico, você queria complementar? Não, você. Só para a gente ter mais uma informação sobre isso, né, de como é que é o desfecho desse caso, porque depois da decisão dessa corte de apelação, lá de Roma, como eu disse, as duas partes ainda vão poder recorrer. Então, a palavra final sobre a extradição ou não da Carla Zambelli cabe ao Ministério da Justiça da Itália. Você estava falando sobre aquela questão, né, de voltar para o Brasil ainda. Sim. Tem ainda essa decisão final depois da decisão da Corte. Eu começo a ter dúvida mesmo se a justiça italiana não vai cuidar melhor dela no sentido de pagar a pena do que a justiça brasileira. Porque aqui basta uma liminar, vai para casa, outra liminar, coloca uma tornozeleira, vem outro juiz alinhado ideologicamente, porque a gente tem visto a justiça com lados muito bem definidos no Brasil, nas últimas temporadas. Então, eu acho até que seria muito melhor ela ficar sob guarda italiana. Eu me pergunto, porque teve depois, que ela já estava lá, aquela decisão do STF também por porte ilegal de arma de fogo, também constrangimento ilegal contra o jornalista Luan, numa véspera de eleição. Também foi uma decisão de condenação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela retornando aqui ao Brasil também tem essa questão, né? São duas condenações contra a Zambelli, né? Essa perseguição do jornalista Luan Araújo também. Que é um clássico da eleição no Brasil já, né? Ela sai aqui nos Jardins, ali como se estivesse como se saísse para um duelo no Velho Oeste, né? Com arma em punho e tentando atacar o rapaz o tempo inteiro. Disseram para ela que era na Zona Oeste, acho que ela se confundiu, né, Chico? Tá, exatamente, professor, acho que ela foi nessa. Não, a cena grotesca que fez o próprio Bolsonaro atribuir a ela, né, a grande aliada, perda de votos aqui em São Paulo. Para o Bolsonaro achar que uma ação é tão grotesca e tão pesada ao ponto dele perder voto, porque normalmente ele costuma ganhar voto quanto mais o discurso é radical e quanto mais o discurso é violento e grotesco. Nesse caso, ele se queixou da Zambelli porque era no dia da eleição e aquela arma teria tirado alguns votos dele aqui em São Paulo. Professor, eu também, já que a gente está trazendo, na verdade, um bloco quase que bolsonarista aqui, a gente falou de trama golpista do Bolsonaro, né? A gente tem novidades a respeito do Mauro Cid. Tem essa história também da Polícia Federal que sugeriu
a inclusão do tenente-coronel Mauro Cid, o ex-braço direito do Bolsonaro, né? E também, não só o Mauro Cid, mas a família dele naquele programa federal de assistência às testemunhas. Então, é um pedido que vai ser analisado ainda pelo ministro Alexandre de Moraes, vai ter um parecer também da Procuradoria-Geral da República, mas há 2 semanas o Alexandre de Moraes ele já autorizou o início do cumprimento da pena do Mauro Cid, né? Ele foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. A gente lembra que tiveram diversos acordos, né, por conta da delação. Então, essa foi a decisão final que se decidiu ali na primeira turma do STF. A gente acompanhou aqui e explicou bem, né, Chico, no dia da condenação, né, de proferir a decisão sobre esse julgamento. E o ministro também estabeleceu que a PF deveria tomar as ações necessárias para manter a segurança do Mauro Cid e da família dele. Então, agora está chegando mais perto, não só do Mauro Cid, né, mas em breve do Jair Bolsonaro também ter uma decisão de para onde ele vai, né, onde é que ele vai cumprir essa pena. Pode ir lá, professor. É para eu comentar? Por favor. Acabei de passar a palavra, não sei se deu tempo do delay, professor. Eu perdi um pouco o ritmo aqui. Não, tranquilo, obrigado, Gabi. Olha, eu acho que é realmente uma precaução importante, no caso do Mauro Cid, pelo fato de que a gente sabe que ele está lidando com um público muito complicado. A gente viu que os apoiadores do Bolsonaro perpetraram lá no 8 de janeiro de 2023, aquele ato de não só depredação, né, mas de profunda violência contra os 3 poderes da República por meio das suas sedes, para poder produzir algum tipo de reação que levasse a uma ruptura institucional. A gente viu que dentre aqueles ali havia até quem havia posto bomba em caminhão de combustível que abastecia os aviões no aeroporto de Brasília. Então imagine o tamanho da catástrofe que poderia acontecer se você tivesse, por exemplo, um desses caminhões abastecendo um avião, né, cheio de gente numa hora que a bomba explodisse. Foi que não poderia ocorrer nesse caso. A gente viu outro sujeito que se auto-explodiu ali na frente do Supremo Tribunal Federal. Isso eu estou falando da raia miúda do bolsonarismo. Sem falar, claro, naqueles que escreveram o plano Punhal Verde e Amarelo, naqueles milicianos que foram homenageados pela família Bolsonaro e até empregados por eles em mais de uma ocasião. Ou seja, você tem aí o Mauro Cid se tornando inimigo de gente muito perigosa. Então é claro que oferecer a ele essa proteção, eu diria que não é só relevante pela condição em si, ou seja, o Estado tem que zelar pela integridade física dele e da sua família, mas também pela razão de que novos delatores de cometedores de crime, sejam eles quais forem, eles têm que ter a garantia de que, ao fazerem uma delação, eles terão algum tipo de proteção depois, porque vão precisar, muito provavelmente. Afinal de contas, delatar criminoso e delatar criminoso perigoso não é exatamente algo tranquilo, né? E ainda mais agora, né? Porque com o cumprimento de pena, finalmente, pelo Bolsonaro, né, por toda a quadrilha que se envolveu com o Bolsonaro na tentativa de golpe, inclusive aqueles de alta patente militar, que também foram condenados aqui, seja os da reserva, seja os que ainda estavam na ativa, isso tudo pode produzir uma certa comoção nesse meio. E aí aumenta ainda mais a chance de você ter reações violentas, né, contra o Mauro Cid, contra seus familiares. Eu não acho que vai haver uma reação de massa contra as instituições novamente. A gente já percebeu que o bolsonarismo anda de farol baixo, né, pelo que foram as últimas manifestações, a perda de uma certa vitalidade que havia nesse setor para produzir mobilização, mas sempre há os lobos solitários, né, sempre há aqueles ali que atuam de maneira avulsa, então por isso que é preciso ter todo esse tipo de cautela, né? E a prisão do Bolsonaro está muito próxima, é bom lembrar. Eu falava agora há pouco, Chico, vou te passar a palavra, mas conversava com alguns repórteres de Brasília e há muita expectativa para acontecer, eventualmente, até na semana que vem, a prisão do Bolsonaro. Hoje, então, tá cada vez mais perto. Hoje liquida a parte do embargo, recurso, tudo hoje, né? Uhum. Tem essa questão da defesa de Bolsonaro, né? Para quem está nos acompanhando aqui, hoje o STF conclui a negativa do recurso do Bolsonaro, que os advogados do Bolsonaro entraram ali com recursos, teve o tempo de análise por parte do STF, né? Os embargos de declaração para esclarecer os pontos do acórdão do julgamento, mas não são, assim, esses embargos, eles não são cruciais para uma mudança, eventualmente, da decisão do julgamento.
Então, até o Alexandre de Moraes falou isso, né? Que parecia ali que eles estavam inconformados, os advogados. Acho que ele usou essa palavra para descrever esses recursos que vieram dos advogados do Bolsonaro, que eles estavam inconformados com a decisão, mas eles estavam falando de injustiça, de erros, equívocos no julgamento, que eles já tinham falado naquele tempo em que os advogados têm justamente tempo para dar a palavra, né, o parecer deles a respeito disso, Chico. Exato, os recursos foram muito repetitivos assim, né, nos argumentos. A mesma ladainha, e não chegaram com nenhum fato novo, nenhum documento novo, nada que mexesse com a história ou com o julgamento. E temos aí uma data simbólica, né, o 15 de novembro, dia da proclamação da República. Quem sabe essa prisão não acontece colado a essa data, né? Para a gente que, ironicamente, tem uma proclamação da República pelo Deodoro da Fonseca, ainda em 1889, que, na verdade, foi meio um golpe de Estado, a prisão de Bolsonaro essa semana seria algo incrível, pensando nas coincidências históricas ou na ironia da própria história, né? Então, essa data realmente é uma data, uma semana que, ao meu ver, deveria realmente acontecer até por esse diálogo com os acontecimentos da nossa história. Isso. Eu não sei se o professor quer complementar. Pode ir lá, professor. Não, eu concordo. Eu acho que realmente a tendência é ocorrer na semana que vem, inclusive porque existe ainda mais uma possibilidade de embargo, né, que são os embargos infringentes. Mas os embargos infringentes, eles só seriam aceitáveis pelo Supremo Tribunal Federal nesse momento se o resultado na turma, melhor dizendo, houvesse sido de 2 votos contra a condenação dos réus. E só houve um voto, que foi aquele voto um tanto quanto peculiar do ministro Fux, peculiar e longo, né? A gente se lembra de como é que foi aquilo. E, portanto, não há precedente para a aceitação de embargo infringente. Isso. Pelo contrário, o precedente é que, neste caso, os embargos infringentes sejam simplesmente recusados de pronto, ou seja, eles nem são apreciados, eles só não são aceitos logo de saída por conta de não se enquadrarem exatamente nas previsões para que esse tipo de embargo possa ter prosseguimento. A gente imagina que os advogados vão ainda assim ingressar com esses embargos, mas que a chance deles serem aceitos é muito baixa, né? E aí, claro, isso pode produzir um pouco mais de atraso, mas duvido que seja um atraso muito significativo. Então, acho que quem ainda não colocou o champanhe para gelar pode colocar, se não comprou ainda, vão comprar. E porque eu acho que os próximos dias serão dias festivos para quem defende a democracia no Brasil. Sem dúvida, professor. E você vê a pressa do próprio Bolsonaro em receber na casa dele, na prisão domiciliar, o Tarcísio de Freitas, o Cláudio Castro e outros personagens da eleição do próximo ano. Porque ele quer definir esse cenário, ele quer conversar com a turma, até porque ele sente que vai ser na próxima semana a prisão. O capítulo Papuda se aproxima como nunca. É isso, Chico. E muito bom o professor aqui lembrar dessa possibilidade que existia, né, dos embargos infringentes. Acho que era a maior preocupação, porque aí sim esses embargos poderiam alterar o julgamento, né? Sim. Poderia até eventualmente ter uma reanálise do caso, poderia ter um novo debate, potencialmente até mudar a decisão original, mas foi isso que o professor explicou, né? Precisaria de duas divergências ali por parte dos ministros do STF, não foi o que aconteceu, né? Foi só por parte do porque é proporcional ao pleno, né? Isso. No pleno você precisaria, Gabi, ter, na realidade, 2 divergências em 10. E ali, como a turma se compõe de 5 membros, né, você teria proporcionalmente uma divergência em 5. É por isso que foi adotado esse precedente, e não é agora, ele já foi adotado anteriormente, então não é uma coisa que está se inventando para esse caso do Bolsonaro, que fica bem claro, fazendo esse cálculo aí da proporcionalidade em relação ao plenário, mas é uma situação que, inclusive, já foi verificada antes. É isso, professor, porque houve toda essa mudança, né, quando se dividiu por turmas, e num caso como esse é justamente essa aplicação que o professor explicou aqui, mas gerou muito embate, até muito debate jurídico na época. A gente chamou diversos advogados aqui para ajudar a gente a entender. Sim, uma novela. Foi uma novela. Agora, e as turmas, elas são para esses casos criminais, né? Porque quando se trata do julgamento da constitucionalidade de uma norma, aí você não tem a turma, aí você tem o pleno.
Mas nesses casos em que o Supremo funciona como corte de última instância na justiça criminal, aí é que você tem o funcionamento das turmas, até porque se avolumou de tal maneira o número de casos com que o Supremo Tribunal Federal tem que lidar nesse âmbito, né, da justiça criminal, que se tornou necessário algum tipo de divisão do trabalho, porque senão o Supremo simplesmente não consegue fazer mais nada. Depois da experiência do mensalão, se percebeu que era necessário caminhar nessa direção. Exato. Professor, a gente estava falando da ironia da história, que poderia ser na Proclamação da República, mas a nossa audiência aqui, a MH, ela sugere o 13/12, 13 de dezembro, que é quando foi baixado o maldito AI-5 no Brasil. Então tem as datas, dá para a gente brincar com as datas nacionais, a torto e a direito aqui. Boa, Chico. Quase um mês para frente, né? Teria muito tempo, né? Tem muito tempo. Acho que vai ser antes. Eu também acho, professor. Estou apostando mais para a semana que vem. Vamos ver aqui no nosso chat o que o professor vai... o que o pessoal vai achar aqui. Mandem suas sugestões aí, sei lá, eventualmente, o que vocês estão achando de quando que o Bolsonaro vai... O pessoal está falando aqui que preparados de bebidas, etc., comes e bebes estão preparados. Até porque é uma longa espera, né? Como o Brasil esperou isso? No que eu sempre dizia, o tempo do champanhe é um, o tempo da justiça é outro. A gente tem que ter essa compreensão. E finalmente está chegando. É isso, professor Cláudio Couto, um prazer te receber aqui mais uma vez, pode voltar mais vezes, a gente gosta muito da sua participação por aqui. Obrigada, até uma próxima. Obrigado a você, Gabi, obrigado, Chico, um abraço aí para todo mundo que acompanhou, estou sempre à disposição. Bom final de semana, professor, fica na expectativa aí, hein? Fica na expectativa que a qualquer momento. Boa noite, para todos nós, né? Bom final de semana para todo mundo. Boa noite, querido, muito obrigado mais uma vez. Valeu, professor. A gente continua por aqui, agora na nossa mesa redonda, presencial, com o nosso time completo nessa sexta-feira, Rodrigo Viana. Cara. Um abraço pro Cláudio Couto aí. Eu não tinha grande visto. Cláudio Couto. Mas de fica aqui, data. né, o abraço... Se ele está nos ouvindo ainda, virtual um para o professor Cláudio virtual. Couto. Ele é ótimo, excelente, professor Cláudio Couto, sempre aqui na participação junto com a gente. Rodrigo, abrimos hoje o nosso N2 falando sobre o Eduardo Bolsonaro virando réu por maioria, já a decisão do STF, hein? Está seguindo o caminho do pai, né? Parece que o pai ensinou muita coisa para os meninos aí, né? Como viver só de cargos públicos, fazendo discurso de que é a favor do Estado mínimo, mas só viver de cargo público, e de uma outra mamatinha ou uma outra rachadinha, mas tudo com cargo público. E né? todos seguindo, né? Todo mundo seguindo. Todos seguindo. Até o mais jovem está lá enganchado na Câmara de Vereadores de Camboriú. Então está todo mundo na sombra. E aí ensinou, né, como buscar um espacinho para mamata, mas ensinou também, pelo visto, o caminho da prisão. Sim. Então ensinou, pelo menos o Dudu foi o que aprendeu mais rápido. Pulou na frente dos outros, né? Ele é o 03, mas na ordem de quem vai ser condenado e talvez preso, o Dudu Bolsonaro pulou na frente dos irmãos e agora é réu, né? O pai deve, como vocês estavam comentando aí, os prazos, eu vi, se vai ser novembro, se vai ser dezembro, mas muito provavelmente ainda em 2025 Jair na papuda e o Eduardo já é réu e deve ser condenado em 2025. Né? O fato é que ele vai ser condenado, vai continuar nos Estados Unidos e aí talvez não possa pisar no Brasil. Será que ele mantém a candidatura dele a presidente assim mesmo, Chico? Eu acho que o candidato agora é o Flávio. É o Flávio, mais do que... Hoje a operação foi toda em torno do Flávio, né? Ele se apresenta para o jogo, ele fala com o irmão, por conta da decisão do STF, acha que o irmão está fora do jogo, e quem pede a bola para tumultuar o meio-campo aí geral da direita mais uma vez é o Flávio Bolsonaro, porque eles não confiam no Tarcísio de Freitas. O Tarcísio para eles é meio traíra, é meio ligado ao centrão, não vai representá-los como ele deseja. A gente pode achar uma loucura isso, mas eu fui hoje encontrar um amigo que tem parentes que são bolsonaristas, assim, radicais. Ele falou, tem um irmão que diz para ele assim, no Tarcísio eu não tenho confiança para votar, porque ele tem uma ligação muito grande com o pensamento internacionalista. É isso que eu ouvi hoje. Bate completamente. E eu ouvi lá de gente colada na família do Bolsonaro. Então não há confiança total mesmo. É impressionante. Que acha que na hora H o Tarcísio se bandeia. Eles têm razão. Vai largar o Bolsonaro na cadeia. O Tarcísio é muito centrão, de certa forma, também. Muito ligado ao Ciro Nogueira,
o Rueda, essa turma toda aí, que, por sua vez, gosta de flertar com o PCC e etc. Então, essa turma não é 100% confiável para eles. O Eduardo Bolsonaro conseguiu plantar essa dúvida no submundo bolsonarista, essa dúvida na cabeça. E já está espalhado isso. Está plantado. Então, a gente caminha, talvez, Gabi, para uma eleição, e ontem o Felipe Nunes, né, da Quest, mostrava isso também nas análises dele, da pesquisa, para uma eleição que a direita deve ter mais de dois, talvez 3 ou 4 candidatos, e isso é uma tática também para tentar impedir que o Lula ganhe no primeiro turno. Então, o Lula tem aí os seus entre 35% e 40% no primeiro turno, aí você teria Flávio, pela família, teria o mas Tarcísio. Que tem uma rejeição Tarcísio não sai né? Segundo as pesquisas de intenção de altíssimo. voto, Flávio, mas Tarcísio não sai Tarcísio não sai tendo uma candidatura do padrinho político dele, não sai. Não sai como? Não sai. Ganha uma bela desculpa para não sair mesmo, que é o que ele não quer, que é o que ele quer, é ficar aí na sombra do Palácio dos Bandeirantes. E a família vai com alguém que eles confiam de verdade. Tem uma pesquisa recente, até daquela Paraná Pesquisas, que mostra que o Flávio é o mais rejeitado entre os candidatos da Flávio direita. Mais do que o Eduardo? Mais do que o bom, Eduardo. não sei aqui se o Eduardo está na lista, acho que o Porque Eduardo o campeonato de rejeição na família Bolsonaro porque ele não está sendo muito cotado. A Michelle tá, justamente porque tem todas essas questões envolvendo o Eduardo fora do Brasil. Então, nessa sondagem aqui não aparece o Eduardo, mas a Michelle aparece. A Michelle também tem uma boa rejeição, mas o Flávio, disparado, a maior rejeição. Agora, a política é muito rápido, né? Aquela imagem que é como nuvem, você olha para cima, mudou. Hoje mudou completamente o cenário em Brasília. Até ontem, havia uma celebração, uma festa muito grande entre o mercado e o Centrão, no nome do Tarcísio, que o Tarcísio estava vivo de novo, Bolsonaro chamou para conversar, que ia sair ali ungido ali entre a família e o mercado e a mídia, porque esquece da mídia, a grande mídia completamente tarcisística, que iria sair o Tarcísio forte numa versão de ontem. Hoje amanhece, o Flávio Bolsonaro tumultua o jogo, e falando falando abertamente, e não dorme mais de sexta para sábado o Tarcísio grande candidato. Então, é isso aí, tem essa divisão. Vai se formando um clima terrível. Vai se formando um clima terrível. Diria Galvão Bueno. É isso aí. Chico e Rodrigo também, eu estava comentando aqui, né, dia 27, que é o dia que a gente vai ter a decisão da Carla Zambelli, é um dia importante pra gente aqui no ISL também. Né? Ah, sim. Olha que coincidência. Sim. A gente sempre converge as datas aqui sabe assim, é um mistério, mas isso sempre acaba acontecendo. Teve a história do julgamento também do Bolsonaro, que era numa data importante pra gente também. Mas a gente vai ter o lançamento de um novo curso de pós-graduação aqui do ICL, que é o da Teoria Crítica da Sociedade do Brasil. Então, dia 27 é uma quinta, 8 horas da noite, e você vai poder construir o pensamento crítico ao lado de professores como, por exemplo, Elias Jabbour, também o professor Gessé Souza, Lindener Pareto, a Nancy Fraser, Vladimir Safatli, vamos lá, Márcia Tiburi, Rafael Valim. Lindener Pareto, você tem falado já? O Lineira, Álvaro Garcia Lineira. Eu já vi, aliás, um spoiler nas redes sociais que tem uns novos professores chegando. O Nasser, por exemplo. O professor Reginaldo Nasser também está belíssimo. compondo. Muito bom, muito bom. PUC de São Paulo. Os nossos professores que vão estar nesse curso de pós-graduação aqui junto com a gente. Vai lá que vai ter condições exclusivas para quem participar do evento. Então, vai em sln2.com.br e garante a sua vaga para acompanhar com a gente os detalhes todos do nosso evento gratuito para saber de tudo da nossa pós. Vamos seguir aqui? Vamos direto para Belém, que está na COP30, Juliano Medeiros, que nessa semana já veio trazendo boletins para a gente, veio no Em Detalhes também. Juliano, boa noite para você, bem-vindo. Boa noite, Juliano. Boa noite, pessoal. Boa noite. Não deu para fazer um sextou ao vivo aí no estúdio, mas estamos aqui na Embaixada dos Povos, em Belém do Pará, um dos muitos hubs, um dos muitos pontos de encontro que reúnem os movimentos sociais aqui em Belém. Agora há pouco estava com a galera do Oiapoque, os Caripuna, das comunidades indígenas do norte do Amapá, que estão discutindo aí o projeto de exploração do petróleo lá na região. Hoje já teve evento com parlamentares lá na Universidade Federal do Pará. Hoje já teve também manifestação logo cedo
do povo indígena Munduruku, e houve um diálogo importante entre os Munduruku e o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente, a presidência da COP. Foi um dia intenso aqui em Belém do Pará e uma alegria imensa poder comentar isso com vocês, direto da Embaixada dos Povos, um dos muitos pontos de encontro aqui na COP30. Importante, Juliano, você trazer essa informação, porque um dos assuntos que a gente vai conversar são os protestos aí na COP, mas até antes disso eu queria começar repercutindo uma notícia muito importante, a da condenação da BHP pela tragédia ambiental em Mariana, né? A mineradora, que é anglo-australiana, ela foi condenada pela justiça inglesa, vai ter que pagar indenização para as vítimas do rompimento da barragem do Fundão. Isso aconteceu em 2015, você deve se lembrar. E a BHP, ela é, junto com a Vale, a dona da Samarco, que fazia a operação da barragem. Então, é uma decisão assim, importantíssima que a gente aguardava há 10 anos. Essas vítimas, né, os familiares das vítimas, na verdade, aguardando algum tipo de justiça nesse sentido, Juliano. Hoje repercutiu muito aqui em Belém essa notícia, Gabi, porque, não sei se todo mundo sabe, mas a Vale é uma das patrocinadoras da COP, gente. Então, a Vale do Rio Doce, empresa que, de alguma forma, aí também está, né, no rol das companhias que estiveram envolvidas em crimes ambientais, não só ambientais, né, mas crimes mesmo, porque aí nós estamos falando de 18 vidas perdidas, 19 vidas perdidas em Mariana e 272 vidas perdidas em Brumadinho. Então, nós estamos falando de quase 300 brasileiros e brasileiras que perderam a vida no rompimento dessas barragens. Então, repercutiu muito aqui, tanto na fala de parlamentares de Minas Gerais, vários parlamentares estiveram por aqui. Hoje, mais cedo, eu encontrei a Célia Chacriabá, a Bela Gonçalves, deputadas que estão aí também em contato permanente com as famílias que foram impactadas por essas duas tragédias. Esse tema acabou gerando uma grande batalha jurídica no Brasil, entre os advogados da BHP, que tem uma representação brasileira, ex-ministro Zé Eduardo Cardoso, por exemplo, está nessa representação, e os advogados da Vale, né? Então, isso também impactou muito o ambiente jurídico brasileiro, mas, acima de tudo, pessoal, gera uma grande expectativa, a expectativa de que, nos dois casos, possa finalmente se superar a impunidade, né? Porque no caso de Mariana, 10 anos atrás, nós não temos nenhuma condenação ainda criminal, por exemplo, nenhuma pessoa está com seu CPF lá devidamente responsabilizado pelo que aconteceu. Nós temos agora uma primeira condenação, né, da BHP, que é uma condenação ainda no âmbito das responsabilidades administrativas da companhia, que devia ter tomado medidas e não tomou, etc. Mas ainda ninguém preso, ninguém responsabilizado no CPF. Há uma expectativa de que essa decisão possa, então, melhorar as condições para que, tanto no caso de Mariana, 10 anos atrás, quanto no caso de Brumadinho, um pouco menos tempo atrás, se eu não me engano, Brumadinho foi em 2020, né, 5 anos atrás, a gente possa ter, então, finalmente a responsabilização, porque é realmente insustentável a ideia de que você tenha 300 pessoas mortas pela imprudência de uma companhia bilionária e ninguém tenha sido condenado por isso, né? Mostra o poder do capital, né? O poder das multinacionais, o poder das grandes companhias que podem dispor não só de quase 300 vidas, mas também do Rio Doce, da onde milhares de pescadores, comunidades ribeirinhas já não podem mais extrair o seu pescado, o seu sustento, né? Como pessoas que tiveram as suas fazendas, seus sítios, suas chácaras contaminadas pela lama tóxica e não podem mais criar a sua vaquinha, não podem mais plantar. Então, o impacto socioambiental vai além das vidas perdidas. Ela impacta regiões inteiras do estado de Minas Gerais e do estado do Espírito Santo também, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, é uma expectativa de que essa decisão possa finalmente livrar, ou pelo menos começar a reescrever uma página que supere a impunidade quando se fala de crime ambiental no Brasil. Uma decisão muito importante, né? A vitória, nesse caso, é do escritório do Cacai Almeida Castro, advogado que participa aqui com a gente do ICL2, ele representando grupos de quilombolas. Grupos que sequer tiveram espaço em mesas de negociação depois da tragédia aqui no Brasil. Então eram quase sempre alijados até das conversas. Ele entra lá, claro, porque a BHP tem dinheiro inglês,
tem dinheiro do mundo inteiro, mas principalmente inglês, ele vê nisso uma possibilidade de punir quem aqui no Brasil não seria punido. Sim, não, e importante, o Juliano traz esse fato de que a Vale patrocina a COP, né, Juliana, é uma das patrocinadoras. A Vale tem uma presença muito grande em 2 estados no Brasil, Minas, né, que é a origem, Vale do Rio Doce, né, e Pará, né, por causa da exploração do ferro. Um pouquinho no Maranhão, ali em Terceira Ponta. Verdade. Eu tive, Juliano, você contou do impacto, que não é só, entre aspas, Mariana, né? O impacto no Vale do Rio Doce é muito forte. Inteiro. E isso se estende até a divisa com o Espírito Santo mesmo, sem exagero nenhum. Comunidades de pescadores, de quem vive ali na beira do Rio Doce. O impacto é gigantesco, né? E é claro que o impacto muito mais forte para quem vivia ali no entorno. Bairros inteiros também que foram destroçados. Até hoje não houve a reconstrução das casas. Então, é um processo muito, muito lento aqui no Brasil. É bom que tenha havido essa condenação na Inglaterra, dá um pouco de tristeza, porque tem que condenar na Inglaterra para andar aqui no Brasil, mas se isso ajudar, nesse caso, eu acho que bom que venha esse exemplo de fora para dentro, né, Gabi? Tem eu queria também comentar, o Juliano falou sobre a Vale, né? Tem uma importante matéria que saiu no Intercept mostrando que a Vale e a JBS são as que mais patrocinam a cobertura jornalística na COP. Da grande mídia, né? Então, são empresas responsáveis por violações, né, ambientais. Agora a gente está vendo, finalmente, uma decisão 10 anos depois, mas que elas pagam ali para ter as suas marcas ligadas a grandes jornais, né, a veículos, portais, enfim, durante a COP30, que é o bom e velho greenwashing que a gente conhece, né? Mas a Vale... Claro que nega isso, mas, enfim, não sei qual seria o nome adequado para tratar. Patrocina ali para purgar um pouco a culpa, para tentar lavar a imagem, né? E por aí vai. Greenwashing, é isso? É dar uma lavada verde. Como o próprio nome já diz, né, Rodrigo? É uma obsessão das empresas hoje correrem atrás desses selos, né? Selos, esse certificado. Continua fazendo a mesma bandalheira, mas pega um selinho verde ali, como quem bota no para-brisa ali a imagem de Jesus e continua fazendo tudo errado. Tudo errado. É por aí. Eu vi até, tem um repórter, um importante repórter, né, o Adriano Wilson, que está na cobertura da COP30 também. Ele fez um vídeo para as redes sociais, assim, muito didático do que é greenwashing, né? Que é justamente ali uma mineradora que está há anos extraindo minério no Pará e, assim, produzindo lucros astronômicos com isso, e que colocaram ali uma espécie de banco, que eles chamaram de Banco da Paz, um banco de alumínio, e aí... É isso. Aí as pessoas vão lá, tiram foto, entendeu? E aí tá pronto, feito. Resolveu. Tem muito isso. Tá resolvido. Aqui só para deixar bem claro para as pessoas, né? Agora, Juliano, já que a gente está falando da COP30, a gente teve mais um protesto de indígenas por aí, né? Um grupo de 90 indígenas, mundurucus, ocupando a área externa de acesso à Zona Azul. Você vai poder explicar muito melhor do que eu, né? Mas é um espaço reservado aí de negociadores, de pessoas credenciadas no evento. E eu queria entender um pouco melhor essas demandas, né? Eles estão pedindo a revogação de um decreto do presidente Lula, que inclui o Rio Tapajós, também tem a questão dos esclarecimentos sobre os processos demarcatórios, que são muito importantes. Eles foram recebidos pelo presidente da COP, o André Corrêa do Lago, né? Como é que ficou essa situação? É isso, Gabi. Na verdade, aqui tem desde o início da COP, óbvio, o movimento indígena, como qualquer outro movimento social, ele não é totalmente homogêneo. Movimento sem teto, movimento sem terra, os sindicatos, há pluralidade e há diferentes pontos de vista e há diferentes formas de enfrentar os problemas, né? Enquanto você tem uma parte do movimento indígena bem integrado aos espaços da COP, com credencial, com acesso ao governo, a empresas, etc., você tem alguns que não têm essa mesma condição. É o caso dos Munduruku, né? Os Munduruku que, enfim, já tem uma tradição de ser um povo indígena muito combativo e que já 2 dias atrás, naquele primeiro protesto que resultou na quebra ali de uma porta, né, na entrada da Zona Azul, também estavam presentes e retomaram a manifestação no dia de hoje, né? Para quem não sabe, bom, como é que funciona a COP aqui, eu sei que a imprensa está cobrindo muito isso, mas só para lembrar, a COP tem 2 grandes áreas, né? Uma área que se chama
zona verde, né, Green Zone, que é a área onde estão os estandes das empresas públicas, o acesso é mais fácil, é como se fosse uma grande feira. Tem empresas públicas, empresas privadas, autarquias, a Prefeitura de Belém, o Governo do Pará, o SEBRAE, enfim, vários órgãos, instituições, né, que têm alguma relação com o tema ambiental. Essa área é aberta, qualquer cidadão de Belém pode chegar lá e participar e entrar nessa parte. E tem a Blue Zone, a zona azul, que é onde rolam mesmo as negociações. Está na Blue Zone, passa o ministro da Itália, passa o presidente do Senado da Alemanha, passa o deputado do Chile, passa o ativista socioambiental da Colômbia, todo mundo convivendo nesse espaço de negociações, né? São duas entradas separadas, embora elas estão conectadas, as duas áreas estão conectadas internamente, mas as entradas são separadas. E o que aconteceu foi que hoje pela manhã os Munduruku bloquearam essa entrada, né, para forçar uma negociação, ou seja, nada muito diferente do que qualquer movimento social costuma fazer, né? Cria um impasse para abrir uma negociação, né? E foi isso que o movimento fez hoje, né? Tem aí, como você mencionou, Gabi, uma crítica muito grande a um decreto que cria um plano de infraestrutura hidroviária para a navegação em alguns rios, né? E se teme que esse plano possa ter como consequência algum tipo de privatização do uso do rio, né? Claro, não vai ter um pedágio como o Tarcísio está fazendo em qualquer esquina de São Paulo, mas tem uma preocupação de que isso possa criar alguma restrição para a pesca e mesmo para o transporte nos rios da Amazonas, em particular no rio Tapajós, tá? Que é aqui no sul. Então, essa é uma primeira tensão que os Munduruku trazem e outros povos indígenas do Alto Tapajós também trouxeram 2 dias atrás. E a outra questão é a demarcação, que é uma tensão permanente, né? Há uma promessa no início do governo do presidente Lula, da ministra Sônia Guajajara, de demarcação de 14 novas terras indígenas, que estavam prontas para demarcação, faltava só vontade política. Dessas 14, se eu não me engano, 12 já foram demarcadas. Então, aquilo que dependia de vontade política, o governo praticamente encaminhou quase tudo, né? Das 14 terras, 12 já foram demarcadas, então andou bem. Agora tem uma questão que são as outras terras, né? Porque tem terras que estão em período de análise técnica, tem territórios que estão em conflito, tem territórios que são fruto de retomadas de povos indígenas. Então tem aí tensões, né? E, obviamente, as 14 terras indígenas que provavelmente vão ser demarcadas até o final do governo, zera a fila, digamos assim, dos territórios que estavam prontos para demarcação, mas não diminui a tensão que existe em relação a outros territórios que deviam estar sendo demarcados e não são. Então essa tensão está presente. Agora eu quero destacar o tratamento do presidente da COP, do André Corrêa do Lago, da ministra Sônia, da ministra Marina, foram absolutamente respeitosos com essa manifestação, foram até lá, encontraram a Alessandra Munduruku, que é a principal liderança, conversaram com eles, acolheram as demandas, né? Então, assim, totalmente diferente do que a gente podia esperar numa COP em outro país. Vejam como é importante fazer uma COP num país democrático, né? A ONU tem se acostumado em fazer COPs em ditaduras como o Egito, em ditaduras como Dubai, onde não pode ter protesto nenhum, porque esses países são muito ricos e pagam a conta, pagam a festa, né? E aí, com isso, a sociedade civil não pode participar. Aqui, ao contrário, nós estamos tendo pelo menos algum nível de pressão. E é importante a pressão, porque a pressão também serve para fazer as negociações avançarem. Então, a manifestação ela foi pacífica, ela foi tranquila, e eu acho que o tratamento que o André Corrêa do Lago dispensou a esses indígenas foi bastante digno e deixou uma marca positiva para o governo brasileiro e para a própria COP, né? Mostrando que COPs em países democráticos são bem mais eficientes do que COPs em ditaduras, né? Muito bom. Eu queria também aproveitar a presença do Juliano aqui para trazer uma atualização de como está aquela história da investida dos Estados Unidos, né, contra a América Latina, principalmente contra a Venezuela. Mas a gente tem uma atualização sobre isso dos altos funcionários militares dos Estados Unidos que apresentaram para o presidente Donald Trump opções atualizadas para um ataque militar contra a Venezuela. Então, veja só, muita gente que apostava, né, que seria algo, vamos dizer assim, para assustar o Maduro, está cada vez mais grave essa história. Uhum. O plano tem ataques terrestres, esse plano que foi apresentado, de acordo com fontes da Casa Branca, informações da CBS News também, e o governo Trump também anunciou uma outra operação, né, que pelo nome vai ser mais ampla contra o que eles dizem que é um narcotráfico na América, chamada Lança do Sul.
E esse anúncio foi feito pelo Pete Hegseth, que é o secretário de guerra do Donald Trump. Ele não diz exatamente onde que vai acontecer essa operação, né, o local exato, mas diz que vai ser um trabalho conjunto com o Comando Militar Sul, responsável pelas operações no Caribe e na América Latina. É um avanço. Você pega o Trump precisando disso, né? Tá acossado lá por uma economia que não anda, pelo caso Epstein, então tá precisando de uma operação de guerra. E é assustador quando você vê o plano que já não vai sair, esse plano vai sair, não é brincadeira. E ao mesmo tempo você vê na Venezuela a Maria Corina Machado, que é a Prêmio Nobel da Paz, não sei porquê, já dizendo que a Venezuela entra num período de transição para a mudança de governo. Então vão tomar. Vão tomar na mão grande? Vão tomar na mão grande. Vão tentar, pelo menos, né? Vão tentar. Eu digo, pelo poderio, chegou mais um porta-avião gigante lá, encostado. Pelo poderio, vão tomar. As ameaças, né, tem também a ideia de normalizar essa maluquice que é você fazer uma intervenção militar na América do Sul, né, depois de tanto tempo. Os Estados Unidos já fizeram isso, em Granada, nos anos 80 ou 70 agora, mas desceram lá com os marines, tiraram o governo e derrubaram. E fizeram intervenções aqui nos anos 60 e 70 de forma mais indireta, aproveitando os militares locais para implantar ditaduras, sempre com apoio, né? Aqui no Brasil, mesmo deixaram a frota aqui próxima, se precisasse teriam desembarcado aqui em 64. Agora, uma intervenção direta como essa, olha, eu estou tentando relembrar aqui num país desse tamanho, porque a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, não é à toa que eles querem intervir ali. A obsessão. Tem uma mata gigantesca, é uma economia que tem muitas dificuldades, mas que tem um peso importante. É diferente da intervenção que eles fizeram em Granada, que era uma ilha pequena, né, e que tomaram num dia. Podem até fazer uma ação de tropas especiais e tal, tirar o Maduro, mas daí a controlar a Venezuela, gente, ali, com toda a crise dentro do chavismo, o chavismo, quem já visitou a Venezuela, e eu visitei algumas vezes como repórter, é muito enraizado em setores importantes da população. Tem 30%, 40%... Não vai ser fácil. Não é assim um passeio no parque, né? Mas eles estão tentando criar quase que uma ideia natural. Olha, ficou necessário, para combater o narcoterrorismo, vamos lá, né? Vamos ver se o Trump vai chegar nesse ponto. Ele está com a popularidade tão baixa que ele está precisando de uma guerra. Todo presidente dos Estados Unidos que está com dificuldades vai para uma guerra. Então me parece que a bola da vez agora, me parece não, está evidente, né, Juliano, que é a Venezuela. Vamos ver até que ponto que eles avançam nisso, se é com tropas mesmo, se é com intervenções pontuais. O que você pode trazer para a gente? Você que está relativamente mais perto aí da Venezuela, né? Quem está em Belém do Pará está bem mais perto da Venezuela do que nós aqui em São Paulo. Né? O clima, eu posso dizer que é praticamente o mesmo, viu, Rodrigo? Bastante calor, umidade, né? E tem aqui, claro, também uma tensão muito forte nos temas socioambientais. Eu acho que esse tema está repercutindo até menos do que deveria na COP, né? Porque se nós estamos já diante de uma grande ameaça ao futuro da humanidade, que são as mudanças climáticas, imagino que representa a ameaça de uma guerra ou de uma intervenção militar aqui do lado do Brasil, literalmente. Quando você falava, Rodrigo, eu ia lembrando, no século, por exemplo, no período moderno, assim, mais contemporâneo, não há nenhum paralelo de invasão dos Estados Unidos a um país tão grande. O maior que os Estados Unidos invadiu em 2003 foi o Iraque, né? Já se vão 22 anos, a última invasão que os Estados Unidos promoveu a um país que tinha exército, que tinha algum nível de resistência social, né? Até porque na Líbia os Estados Unidos não colocaram tropas, né? Eles só colocaram os seus aviões para garantir aquilo que na época se chamava zona de exclusão aérea, para poder bombardear a Força Aérea Líbia. Mas a última vez que os Estados Unidos entrou mesmo para valer num país grande, ou num país pelo menos, se não grande territorialmente, mas importante geopoliticamente, foi o Iraque, né? E ao longo do século XX, os Estados Unidos fez intervenções no Panamá, em Granada, em outros países, né? Intervenções indiretas em Cuba, na Nicarágua, mas ocupar um território, eu acho que desde a guerra contra o México no século XIX não acontece na América Latina dos Estados Unidos invadirem. Então, tudo isso para dizer que é muito, muito, muito custoso. Eu acho que o mais provável é que a gente esteja diante de mais uma das muitas, das dezenas, das centenas, né, de pressões que o Trump promove na forma de bravata
para pressionar, né, para tentar arrancar alguma concessão. Assim como o tarifaço no Brasil de 50% se revelou uma bravata, porque nem impactou tanto a nossa economia como se esperava, e ele vai recuar dos 50%, eu acho que nesse momento colocar porta-aviões, dizer que tem um plano, tudo ainda está no campo da bravata. É muito custoso para os Estados Unidos hoje bancarem uma invasão terrestre a qualquer país, menos ainda um país grande, que tem forças armadas bem equipadas, que conta com aliados internacionais importantes como Rússia e China. Então, nesse momento, claro, o mundo ele não virou um lugar bom para fazer previsões nos últimos anos, né? Basta ver o genocídio em Gaza, que muitos achavam que era impensável, basta ver a invasão da Rússia à Ucrânia, que muitos diziam que era impensável, né? Que seria um custo muito grande para o Putin. Então não é um bom momento para fazer grandes previsões tão peremptórias, tão taxativas. Mas verdade é que é muito custoso para os Estados Unidos, uma operação dessa não se desarma do dia para a noite. Então é mais provável que fique essa pressão, fique essa tensão, que vai garantir algumas intervenções pontuais, um bombardeio a um barco, a prisão de alguém, até que ele consiga provar, fechar a narrativa dele de que o governo venezuelano tem relação com o narcotráfico, que é o que eles dizem, embora nunca tenham conseguido provar até hoje, né? É isso. Juliano, bom trabalho por aí em Belém. A gente se vê de novo na semana que vem, querido. Valeu. Muito bom ter o Juliano lá ao vivo com a gente. Muito prazer, pessoal. Um grande beijo. Maravilha, meu querido. Valeu. Juliano Medeiros entrando com a gente diretamente lá de dentro da Copa. Vocês viram que eles estavam arrumando para um evento ali no Vai fundo, sextar, né? Com cachaça de jambu. Jambu, pô. Essa é boa, hein? Bom, essa é muito boa. Excelente. Deixa a boca meio amortecida. Isso. O jambu treme, né? Já diria É. A cultura brasileira. Agora, quero trazer aqui uma outra informação de vídeos que foram checados pelo ICL, mostrando o ex-assessor do senador Ciro Nogueira, o Vitor Linhares, em viagens internacionais com os principais investigados da Operação Carbono Oculto 86, prefixo do Piauí, sempre explica aqui. Bravo Piauí, terra boa. Sá. E essa operação investiga a infiltração do PCC no mercado de postos, né, de gasolina, lá no estado. Num dos vídeos, a gente pode colocar aqui na tela, né, o Linhares aparece com os empresários Haran Santiago e Danilo Coelho de Souza dentro de um jatinho. Ele trabalhou, o Vitor Linhares, no gabinete do Ciro Nogueira entre 2018 e 2019. Esse e aí, também ó. o que está comemorando, preta, né? Está na parte de trás ali. E ele também, agora num segundo vídeo, que ele aparece com alguns amigos. Acho que é Milão essa. É na Itália. Essa outra aí. E ele trabalhou no gabinete do Ciro, eu disse, e também na liderança do PP, né? Do Senado em 2020. O senador Ciro Nogueira é padrinho de uma das filhas dele, para a gente dar aqui uma dimensão da ligação. E tem uma foto que o ICL teve acesso do ex-assessor, né, do Linhares, investigado com o presidente da Câmara dos Deputados também, o Hugo Mota. Rapaz. Ou seja, o rapaz é um rapaz que de bom trânsito entre Teresina e Brasília. Ele cuidava, inclusive, lá no Piauí, desse meio campo de emendas entre deputados. Ele sempre foi muito bom em fazer esse lobby, levar emendas para as cidades do Piauí, para Teresina, porque ele trabalhou também na prefeitura de Teresina. Tudo ali a bordo do bonde do Ciro Nogueira. Ele é muito amigo mesmo, é compadre. E ele tem ligações, né, com o Haran Santiago. A Polícia Federal viu na conta, assim, direto, 230 mil. Já, assim, mal começou a investigação, já tinha 230 mil. E quem é o Haran Santiago e o Danilo Coelho? Os companheiros de viagem. Eles são donos daquela rede HD Combustíveis, que é suspeita de ser do PCC. Então é a turma do Ciro Nogueira colada com o pessoal dos postos, da rede de postos de gasolina. Aí, se você quiser fazer outro ramal, puxar outro ramal de lama para essa história, basta pensar nas bets. Eles também são muito ligados a bets. Esse rapaz aí, que é muito veloz no lobby, o Vitor, ele é ligado ao empresário que foi na CPI. Aquele empresário da CPI que foi que foi dar um depoimento e que o Ciro Nogueira o protege naquela ocasião. Eu vou chegar no nome dele aqui.
OIG o final, só sei que o final é OIG, né? É o OIG, né, que ele OIG, chama. OIG. Fernandinho OIG. Fernandinho OIG, que é dono de Bet. Então, é uma turma que lida ali, como a Simone Tebet, numa entrevista para Nossa Casa, que falou para a Gabi, meio um certo submundo que hoje faz parte do Congresso, que é muito ligado ao Congresso, que ela, como parlamentar e como quem viu aquilo há muito tempo, vê há muito tempo o Congresso, sempre viu que tinha sacanagem no Congresso, mas do nível que tem hoje, assim, com o submundo das bets e de esse flerte com o crime organizado, com o PCC, ela, a própria Simone Tebet, fala que nunca viu nada parecido. Não é à toa que a gente vê no noticiário todo dia. Vê o piloto que veio aqui, o Matosinhos, que deu uma entrevista bombástica para o Leandro Demore e para o Flávio Costa. Uma entrevista em que ele fala que estava levando dinheiro numa caixa, um presente para o Ciro Nogueira. O que é que o Ciro Nogueira, com a assessoria dele, planta em Brasília inteira e para todos os jornais, que não, vocês se confundiram, esse Ciro é um advogado de Brasília, não é o Ciro Nogueira. Muita gente caiu achando que o ICL estava com conversa furada. Hoje, tudo isso aí que a gente está mostrando, essa festa, tudo é derivado de uma história que começa com aquele piloto que prestava serviço para o PCZ, o Matosinhos, aqui ao ICL. Perfeito, Chico. Então vem tudo daí. Você fez um bom histórico e deu para puxar vários fios ali, sabe? Como se a gente... O que você quiser puxar de ramal de crime e fazer ali um organograma, vamos para as bets. Até com as bets também. Você falou das bets, na época até a Soraya Tronic pediu para o Ciro Nogueira sair da CPI. Por conta daquela suspeita, né, da ligação do Ciro Nogueira, porque tinha feito viagem no jatinho do empresário, o OIG. Agora, essa gente não aguenta, né? Tem uma hora que vai ostentar, é dinheiro demais. É muito. O que me lembrou muito aquela farra do guardanapo do Sérgio Cabral em Paris. Me lembrou muito, aí para quem é mais velho, a farra do Pato Laqueado, que lançou a candidatura do Fernando Collor em Pequim, em 1800. Eu já ia lá pro Império, vamos ver como eu sou velho. Meu Deus. 1989, na campanha do Collor. Então assim. Lembra esses momentos em que a burguesia endinheirada que se junta ao crime organizado não aguenta e comemora. Comemora. É isso. Bom, depois desse histórico que foi lá atrás, vale a pena a gente... Túnel do tempo da corrupção. Direto do túnel do tempo da corrupção. O túnel do tempo é a memória de Chico Sá, que é fantástica. É por isso que é importante ter gente com memória. É bom ter velho na mesa. Que é isso, Chico. Bom demais. Olha, agora há pouco a gente estava conversando com o Juliano Medeiros. Nessa semana a gente já está colocando no ar a edição número 10 da Revista Liberta, falando em análises de qualidade e de COP30. Essa semana a matéria de capa é sobre o crédito de carbono e seus impactos. Então, totalmente alinhada com a primeira semana de COP30. Tem artigos exclusivos, eu falei do Adriano Wilson, olha só, Chico, ele é um dos que está assinando o artigo. Que bacana, nome importante do jornalismo. Também a Débora Soto, o Daniel Gesiorni, e tem artigos, análises de Amanda Miranda e Shirley Alves sobre as tretas do bolsonarismo de Santa Catarina. Não falta, hein? Não falta. Essa semana, então, essas são as colunas que a gente traz e tem os colunistas fixos da revista também, que eu não citei aqui, né? Tem o Demore, tem o Lula, Costa Pinto, Sensacionalista e por aí vai. Então, vai lá em revistaliberta.com.br, faz a sua assinatura, porque vale a pena. Eu tenho acompanhado os artigos semanalmente e estão, assim, de primeira qualidade. Não, só melhora. Vamos chamar o professor Castro Rocha? Bora. Sextou, então hoje é dia de professor Castro Rocha aqui junto com a gente. Professor, boa noite, um prazer sempre. Boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, Chico, boa noite, Rodrigo. Eu devo dizer, na verdade, Gabi, boa madrugada, porque eu estou em Pequim e aqui são 5h30 da manhã. Acabei de falar de Pato Laqueado. Acabei de falar de Pequim aqui e o professor apareceu. Olha, professor, foi guerreiro, hein, de estar com a gente aqui nesse N2, professor. Que honra dupla. Eu fui dormir cedo, o professor acordei de madrugada e estou aqui. O professor está levando a literatura brasileira
para a China. Muito bom. Não é brincadeira. Isso. Nossa, excelente demais, professor Castro Rocha, e que honra pra gente contar com a sua presença aqui. O professor, veja só como ele gosta. Eu vou, assim, acreditar que é porque ele gosta tanto de participar do Uni2. Ele falou, não, eu vou dar um jeito de participar, vou dormir mais cedo, tô na China, mas vou dormir mais cedo. Muito bom. Professor, essa semana a gente ficou quase monotemático aqui no N2. Hoje que o noticiário deu até uma balançada, tiveram outras novidades, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli, mas essa semana só se falava no PL antifacção, nas muitas versões do texto do Guilherme Derrite, e tem uma apuração do nosso repórter, o Kleber Lourenço, indicando que o Derrite pode até apresentar uma quinta versão de um relatório na semana que vem, na terça-feira, que é o dia que está prevista a votação, né? Pelo menos até o momento. E um dos pontos que mais irritam os deputados e os governadores é a dificuldade de diálogo com o Derrite. Então, eles têm reclamado muito disso, segundo a aprovação do Kleber, que, aliás, ficou essa semana inteira acompanhando passo a passo. Fez um belo trabalho. Fez um belo trabalho. Acompanhar o Kleber. esse vai e vem, Chico. Professor, um pouco sobre a sua análise, então, né? Foi difícil de acompanhar tudo que veio por aí, mas esse quarto texto ainda está sendo muito criticado. Vamos lá, Gabi. O histórico que o Chico fez antes, eu acho que é bem importante para enquadrar o que está acontecendo num panorama mais amplo. Assim como a referência da Simone Tebet. Aliás, foi você que entrevistou, não foi, Gabi? A Simone Tebet? Perdão, Tebet, professor. você que entrevistou a Tebet. Sim, foi sim. Foi belíssima entrevista, Gabi, foi muito bacana. Obrigada, professor, obrigada. Eu vi que você compartilhou, professor. Obrigada. Compartilhei. As duas referências caminham na mesma direção. Nós temos agora a oportunidade única de realmente tocar o dedo na ferida. Nós vamos caminhar entre dois polos. A extrema-direita e o Consórcio da Paz vão inaugurar uma competição macabra, Gabi. Uma competição de mega operações para disputar quem tem o privilégio, entre muitas aspas, do maior número de mortos, que é a tentativa de aproximação que o Ronaldo Caiado, sobretudo, e o Tarcísio de Freitas querem fazer em relação ao Nayib Bukele de El Salvador. Será um consórcio da paz que mais ou menos seguirá a orientação de uma cena chocante que vimos ontem. O secretário da Defesa norte-americano, o Pete Hegseth, que era um âncora da Fox News, uma espécie de Paulo Figueiredo Filho, colocando o último prego numa nova placa, em que não é mais Department of Defense, but Department of War, Departamento da Guerra, que é algo absolutamente insano. É isto, é essa orientação de segurança pública. De um lado, a extrema-direita. De outro lado, o que nós precisamos fazer é chamar atenção para o fato de que Derrite só se preocupa com bandido pé de chinelo ou com comunidades. Não é sem razão que ele foi exonerado da rota. Gabi, Rodrigo, Chico, da rota. O Derrite foi exonerado da rota por excesso de letalidade. Exato. E há 16 mortes em relação às quais ele ainda não respondeu completamente, ainda há dúvidas. 16 mortes. Há entrevistas do Derrite em que ele diz com orgulho: eu fui um bom policial porque eu matei muito e deveria ter matado mais. Que é uma espécie de Bolsonaro microscópico. Vocês se recordam? No final da década de 90, o Bolsonaro se tornou uma figura nacional pela primeira vez, quando ele deu uma entrevista para um jornalista político chamado Jair Marquezine, no Rio de Janeiro, e dizia: a ditadura matou pouco, tinha que matar 30 mil, começando pelo Fernando Henrique Cardoso. Deveria ter sido caçado naquela época, a história do Brasil seria outra. Então, de um lado, Gabi, a extrema-direita visará apenas a produção de catarse por parte de uma população sofrida e a morte de pessoas que, infelizmente, serão rapidamente substituídas por outras. Não nos enganemos. De outro lado, o que realmente o projeto do Guilherme Derrite pretendia, e aqui falemos com todas as palavras, era proteger o crime organizado. Mas o que eu quero dizer com proteger o crime organizado? O andar de cima. O andar de cima, onde de fato você pode asfixiar a estrutura mesma do PCC, do Comando Vermelho, que é o esquema de lavagem de dinheiro. Agora, por que ele quer fazer isso, Gabi? Porque está chegando perto demais. Olha agora, eu vi a entrevista que o César Callejon
e o Demore fizeram com um piloto, o Matosinho, que foi uma coisa escandalosa. Ele está escondido até hoje, vocês sabem, não é? Há mais de um mês ele está escondido, ele está sob proteção. A matéria agora que eu vi ontem aqui da China, do PCC, aliás, o trabalho do ICL é genial, não é, Chico? Muito a matéria bom. de ontem com os vídeos que vocês estudaram para verificar que eram verdadeiros, em que existe o assistente direto do Ciro Nogueira envolvido diretamente com as pessoas que estão envolvidas na operação do carbono oculto, a operação da Faria Lima. É isso, Gabi. Mas me permita, Gabi, mais um comentário rápido. Claro, professor. É muito interessante perceber como toda vez que Tarcísio de Freitas, Guilherme Derrite, Ronaldo Caiado, a Zema, etc., toda vez que eles não contam com a blindagem da mídia corporativa, o resultado é desastroso. Que o Guilherme Derrite apresente na terça-feira um 5º relatório é o perverso milagre da multiplicação de projetos de lei, de relatórios do projeto de lei. É o 5º. É um fracasso absoluto, similar ao fracasso da base bolsonarista na CPMI do INSS, porque fica cada vez mais claro que o crime começa com Michel Temer, se adensa com o governo Bolsonaro e é resolvido no governo Lula. É cada vez mais óbvio o que aconteceu. De igual forma, essa lei antifacção, que o Nicolas Ferreira... Olha, não esqueçamos isso, Gabi. Sabe quem era o relator? Era o Nicolas Ferreira. Num acordo de gabinete, ele passou a relatoria para o Guilherme Derrite. E o Guilherme Derrite derrete a olhos vistos, porque não é normal que em menos de uma semana alguém apresente 5 versões do mesmo relatório. E veja, com uma observação importante, ele não é um homem de diálogo. Então, quem está convencendo o Guilherme Derrite a mudar o relatório, Chico? Aquela turma que estava sentada na mesa com ele, né? No restaurante, na sombra. É isso. Arthur Lira, Eduardo Cunha. E olha, também a turma da mídia conservadora, porque vocês viram o editorial do Estadão de hoje, dizendo, com todas as letras, o que o Derrite fez. Eu até mostrei aqui no ICL Urgente esse editorial. Ele leva uma traulitada do Estadão, que é um jornal que já teve sua importância, hoje não tem mais tanto peso, mas de qualquer maneira, é um jornal que deu umas pancadas também no Tarcísio, quando o Tarcísio botou o bonezinho e tal do Trump, e agora deu uma pancada no Derrite, disse que ele está completamente equivocado, que ele está colocando, o projeto político dele à frente do interesse da população, e é um jornal alinhado ideologicamente com o Tarcísio. De direita, jornal conservador. De direita. Então, é isso que você falou, né, Castro Rocha? O Derrite, essa turma, quando não tem a proteção da mídia, afunda. E aí quem vai salvar o Derrite? O Arthur Lira, o Eduardo Cunha? Foi buscar os profissionais, né, Gabi? O Rodrigo, posso acrescentar 2 informações Por que favor. também corroboram com isso que a gente está falando aqui? Primeiro, tem uma outra pancada que está prevista para a semana que vem, né, que tem 22 entidades que representam policiais civis e militares de São Paulo, que já marcaram para terça-feira, que é o dia justamente da apresentação, eventualmente, de um novo texto e também da votação do PL antifacção, um protesto contra o Tarcísio, contra a gestão do Tarcísio e também do Guilherme Derrite, porque ele é secretário de Segurança de São Paulo, está licenciado para isso. Foi alçado a essa função, né, como, enfim, a figura da extrema-direita que daria visibilidade para o caso. Veja a que ponto chegamos também. E esse grupo está acusando tanto o Tarcísio quanto o Derrite de descaso com as categorias, porque não cumpriram uma série de promessas que foram feitas durante a campanha eleitoral. A Polícia Civil está pedindo demanda por atualizações dos planos de carreira, remuneração, jornada de trabalho, e a PM cobrando reajuste salarial para a categoria. Aí, a outra questão que está sendo colocada, e que é bem perigosa também para a desmoralização completa, e seria a desmoralização completa do Derrite, é que os senadores, se a Câmara entregar um texto confuso, eles já disseram que eles vão derrubar o texto e vão reinstalar a versão original que foi enviada pelo governo federal. Quer dizer, eles vão falar, isso daí joga na lata do lixo. Que é feito por juristas, que é feito por alguém que passou no Supremo anos e anos, como Lewandowski, que é feito com cuidado, com zelo pela lei. Não é feito para proteger organizações criminosas e para tirar a PF de casos que interessam a eles. Professor. É isso. Esse cerceamento, a tentativa por um policial militar que se diz defensor da lei e da ordem, a tentativa de cercear a Polícia Federal e subordinar a Polícia Federal à provocação dos governos estaduais
é absolutamente impensável, porque na prática o que aconteceria é que uma operação como a Carbono Oculto 86, aliás, os títulos das operações são geniais, pessoal, muito o prefixo de Teresina. É muito bom, né? Uma operação como a Operação Carbono Oculto seria impossível, porque teria sido necessário que o governador Tarcísio de Freitas tivesse provocado a Polícia Federal. Sabe o que eles querem fazer na prática? Eles querem transformar a Polícia Federal numa espécie de judiciário. Porque, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal ele precisa ser provocado para reagir. Tornar a Polícia Federal um equivalente do judiciário equivale a simplesmente tornar a Polícia Federal inútil. É o mesmo grupo político que tentou, porque recordemos isso agora, Gabi, eu lembrei disso neste momento. No início do governo Bolsonaro, o Major Vitor Hugo, que então era líder do governo, apresentou um projeto de lei que nós denunciamos aqui. Ele apresentou um projeto de lei que pretendia federalizar as polícias militares estaduais. Vocês se recordam disso? Sim. Gabi, se isso tivesse acontecido, o golpe teria sido dado. O golpe no Chile, no dia 11 de setembro de 1973, começou com Los Carabineros, que, mal comparando, é a Polícia Militar do Chile. No Chile, os carabineiros fazem parte das Forças Armadas. O que o Major Vitor tentou foi federalizar as polícias militares. Com que finalidade? Com a finalidade de apoiar o golpe. O que o Derrite pretende é estadualizar a Polícia Federal. Com que finalidade? Manietar a Polícia Federal. É um absurdo completo. É um absurdo completo. Eu queria só trazer aqui, eu falei do editorial do Estadão, olha o que eles dizem assim: os rascunhos contraditórios apresentados pelo relator pintam o retrato de um parlamentar perdido, incapaz de construir um consenso mínimo sobre um texto crucial para a segurança pública. E depois diz que não se pode desvincular a bagunça causada por Derrite, é o Estadão, a bagunça causada por Derrite do erro de análise dos governadores que estão aí empolgados com as pesquisas sobre segurança pública para a eleição de 26. E diz assim: o povo quer segurança, não um espetáculo, não banhos de sangue travestidos de combate ao crime. Olha, me deu até vontade de concordar com o Estadão, me estranhei, viu? Muito bom, não, eu concordo com esse Estadão aí, eu concordo. É muito bom, é isso aí. Chamou o Derrite do que ele é, confuso, provocou uma bagunça e é amigo da turma do banho de sangue. Temos breaking news, gente. Acabou de sair, os Estados Unidos reduziram as tarifas sobre o café e a carne. Acabou de ser publicada aqui na Casa Branca uma resolução sobre isso. Então, Donald Trump reduzindo a taxa de café, carne, fruta. Heloísa Vilela aqui nos avisa que também o açaí acabou de sair. Aquele pessoal que estava sofrendo lá na beira do São Francisco com a exportação de frutas também obtiveram uma grande vitória hoje. Fruta também, então? Café, banana, açaí. E o governo Trump publicou uma modificação ali na página da Casa Branca das regras do tarifaço. Mas baixou, a gente já tem o detalhe? Baixou toda... Ainda não temos os detalhes. Acabou de sair a notícia, mas já sabemos que houve essa suspensão. Então é uma grande novidade, depois daquele encontro que a gente teve do Mauro Vieira com o Marco Rubio. Pô, que dia pro Eduardo Bananinha, hein? Uma grande vitória. Já que falamos em frutas, que dia pro Eduardo Bananinha, hein? É isso, é um dia das frutas, mas o Bananinha saiu derrotado. Meu Deus. É isso. Excelente. Vocês sabem, pessoal, eu acordei aqui de madrugada, eu fui ver a página do Eduardo Bolsonaro, que é a minha diversão preferida. Ele gravou um vídeo, Gabi, há poucas horas, dizendo que o encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio havia sido um grande fracasso, o que demonstrava que sem Bolsonaro na eleição de 2026, as tarifas continuariam. Ele gravou 2 horas esse vídeo, Gabi. É notável, não é? Como eles erram tudo. O Marco Rubio não ligou pro Bananinha antes? Não, né? Pelo jeito não. Acho que não, viu? Esqueceu de avisar o Bananinha. Sexta-feira, né? Sexta-feira tem mais o que fazer em Washington, né? Foi tomar um chopp em Washington depois. Que pena, né? Depois mais esse revés aí, né? Que pena. Bom, gente, chegou a hora mais importante. A hora que eu espero, a semana inteira. Castro Rocha, nossa audiência espera muito aqui também, que é falar de literatura. Hoje a gente vai falar de um poema do Manuel Bandeira sobre esse luto vivido pelos brasileiros. Então vamos ver o Conto Soada
de Manuel Bandeira. Abre aspas, já vou começar aqui, tá, professor? Abre aspas. Por favor. Quando a indesejada da gente chegar, não sei se dura ou caruável, talvez eu tenha medo. Talvez sorria ou diga: alô, inilugível. O meu dia foi bom. Pode a noite descer. A noite, com seus sortilégios, encontrará lavrado o campo, a casa limpa, a mesa posta, com cada coisa em seu lugar. Aqui, o poema completo de Manuel Bandeira. Professora, a palavra é contigo. Vai escrever bem assim lá em Pernambuco, hein? Pelo amor de Deus. Que coisa, não é? Nossa, eu acho esse um dos poemas mais comoventes da literatura brasileira. E é tão típico da poesia do Manuel Bandeira, que é uma poesia ao rés do chão, prosaica, simples, mas de uma força lírica absolutamente excepcional. Esse poema trata precisamente daquilo que nós nunca tivemos na história do Brasil, especialmente na história recente, Gabi. Consoado é uma bela palavra, vem do latim consolata. E olha que bonito, é uma refeição ligeira que os católicos fazem quando estão no período prolongado de jejum. É uma refeição ligeira que, por assim dizer, conforta a fome, consola o espírito. A ideia, portanto, da consoada é uma consolação, é um conforto que chega numa hora inesperada. O poema trata da morte, a indesejável das gentes, aquela a indesejável que nenhum de nós deseja encontrar. E o que é comovente no poema é que o Manuel Bandeira, um homem que passou a vida inteira esperando a morte chegar, Gabi, porque muito cedo ele foi diagnosticado com tuberculose, que à época era uma espécie de HIV, como nos anos 80 e 90. Não havia cura. Ele passou um tempo no Ceará, sabia disso, né, Chico? Sim. O Manuel Bandeira, tentando se recuperar, foi para Quixeramobim. Olha que lindo, está lá a casa em Quixeramobim, onde o Bandeira tentou se recuperar, não conseguiu de todo. Foi para um sanatório na Suíça, onde ele aprendeu vários idiomas, e o Bandeira era um dos mais eruditos poetas da literatura brasileira. O que não se diria quando se lê a simplicidade extrema, a força lírica do Manuel Bandeira. Mas Gabi, ele nunca se permitiu ter uma relação amorosa prolongada, embora ele despertasse paixões incríveis, porque ele sempre achava que ele morreria amanhã. E ele tem esse poema tão comovente que ele fala de tudo que poderia ter sido, não foi a própria vida dele. Sempre como a morte para bater na porta amanhã, agora. E ele viveu bastante, o Manuel Bandeira. Pois bem, nesse poema, o que me parece lindo nesse poema, Gabi, é o luto utópico. Porque a morte se aproxima e você diz: meu dia foi bom, pode a noite descer. A noite com seus sortilégios. Isto é alguém, algo muito raro, uma pessoa íntegra, uma pessoa que cumpriu sua vocação, que fez tudo o que podia ter feito da melhor maneira possível. Por isso, tudo estará lavrado o campo, a mesa posta, cada coisa em seu lugar. É lindo. É precisamente o que no dia a dia, Gabi, nós nunca conseguimos. Nós nunca conseguimos essa imagem perfeita de uma realização plena, de um luto, que mais do que o luto, como os mexicanos fazem, é uma celebração da vida que se levou. Na história do Brasil, infelizmente, Gabi, o Brasil, especialmente não só a República, a história do Brasil é uma sucessão de lutos não realizados. E aqui a palavra espanhol, há uma palavra em espanhol para luto que é muito bonita, que é duelo. Que pode ser duelo, mas também pode ser a dor. O duelo é um luto especialmente doloroso. A história do Brasil, Gabi, ela é marcada por lutos que não se completaram, lutos que não se realizaram. Esse poema voltou para mim, Chico, com uma força incrível durante a pandemia. Teve um dia que eu acordei com esse poema na cabeça. E eu me dei conta que o verdadeiro drama da pandemia é que as famílias não puderam recitar esse poema. As pessoas que perderam entes queridos, do nada, você recebe a notícia que as 700 mil pessoas, você recebe a notícia que seu ente querido está no hospital, você não pode vê-lo mais, você não pode dar um último abraço, você não pode dizer eu te amo. E no caixão, um caixão lacrado. Isso é um luto que nunca se realizou. Os corpos das vítimas da ditadura militar que nunca foram entregues à família. Uma jornalista brilhante como vocês, Eudegard Angel, não pôde fazer o luto do irmão, o Stuart Angel. A sua mãe lutou até a morte para recuperar o corpo, uma espécie de Antígona brasileira. A família do deputado Rubens Paiva, que também nunca teve acesso ao corpo, nunca pôde fazer um luto completo, Chico. No dia 5 de outubro de 1897, quantas famílias ficaram na destruição de Canudos? Quantas famílias ficaram sem a possibilidade de fazer o luto? No 2 de outubro de 1990,
1992, 111 mortos. Aquelas famílias não tiveram direito ao luto. Muitos receberam o caixão lacrado, porque não se podia ver o estado daqueles corpos assassinados. Agora, Gabi, 28 de outubro de 2025, quantos mortos ao total? Foram mais de 120, não foram? Isso, mais de 120. As famílias não têm direito a luto. A história do Brasil, Gabi, para a maior parte do povo brasileiro, é uma sucessão de lutos que nunca foram realizados. Nenhum deles pode dizer: o meu dia foi bom, pode a noite descer, porque eles vivem numa espécie de noite eterna. Esse poema, Chico, Rodrigo, Gabi, do Manuel Bandeira, é um poema que me ajudou muito a compreender o que é de mais doloroso na história brasileira. O que é de mais doloroso na história brasileira é o duelo, que nunca se realizou. Excelente, professor. Excelente, Magnífico. professor. Obrigada. Eu acho que tem muita beleza também. É difícil, mas tem muita beleza também em compreender a nossa finitude e de enxergar essas ausências que a gente tem por aqui. Muito obrigada, professor. Sempre um prazer. Fiquei assim, chega a ser... Muito lindo, bom. Lindo. A noite com os seus sortilégios, entre parênteses, assim, eu acho. Muita gente diz, parênteses, você tem que Lindo, ter né? cuidado, não põe muito parênteses no texto, mas nesse caso vale muito, né? Acertadíssimo. Acertadíssimo. Obrigada, professor. Um grande lindo, abraço. não? Lindo, lindo. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima sexta. Até a próxima, professor. Até mais, professor. Boa viagem, né, também aí na China. Sextou em Pequim. China. Eu ia perguntar para ele o que estava escrito atrás dele, ali, aquele quadrinho ali que Do estava jeito escrito. que é, o professor Castro Rocha. Era capaz dele saber, né? Que ele te dissesse, viu, Rodrigo? Na verdade, ele já está no sábado, né? Já lá está já na é madrugada do sábado. Hoje já é amanhã. Hoje é amanhã e hoje ainda é sexta-feira. Temos Cine ICL nessa sexta-feira. Duda Leite te convida para a sessão de hoje. Vamos ver o que vem por aí. Bora lá assistir. O nosso filme de hoje é Relatos do Fronte, um retrato cru sobre a complexa relação entre a polícia, a sociedade civil e o tráfico de drogas. Dirigido por Renato Martins, Relatos do Fronte apresenta os dois lados de uma mesma tragédia, através de entrevistas com pessoas que vivem ou viveram a rotina de combate entre tráfico de drogas e polícia, misturado com depoimentos de especialistas em segurança pública, psicólogos, escritores e jornalistas. Sem tomar partido de nenhum dos dois lados, o documentário leva o espectador para uma reflexão sobre nossa política atual de segurança pública e suas consequências na vida da população. Após a exibição, eu vou conversar com o diretor do filme, o cineasta Renato Martins. Boa sessão! É isso aí, daqui a pouquinho você beleza. confere o seu Cine ICL, uma notícia muito rápida aqui de última hora. A gente falou agora há pouco do presidente Donald Trump dos Estados Unidos assinando essa ordem a respeito das tarifas de carne bovina, tomate, café e bananas. É uma decisão que reduz retroativamente as tarifas também e também incide em outras importações agrícolas. Tudo Quem com pagou, efeito recebe. retroativo. A Quem já partir pagou, de quinta-feira recebe. 13 já, Chico. Que maravilha. Então aqui, mais aos poucos a gente vai ter, né, os desdobramentos. Está todo mundo ainda lendo essa decisão para entender e a gente traz aqui mais essa atualização da notícia que a gente trouxe agora há pouco. Então tá liberada, Chico, sem taxação? Sem taxação. Está liberada a Solânia paniculatum, que é nada mais do que a frutinha jurubeba. Achei que era o nome de alguém aí que eu estava imaginando. Não, é o nome científico da popular jurubeba. Beba, bom, beba, Chico. jurubeba. Beba jurubeba, como diz o Jorge Ben e Gilberto Gil, naquele Isso aí, descasso. gente. Então é isso, boa sexta-feira para todo mundo, já que é sexta-feira, juízo para vocês, mas nem tanto, até semana que vem. Tchau, pessoal. A emancipação exige mais do que redistribuir renda. É preciso reconstruir o mundo. Essa ideia de Nancy Fraser resume bem o que propõe a teoria crítica da sociedade. E é o que o novo curso do ICL quer fazer. Formar gente que não aceita pouco. Gente que quer atuar para mudar a sociedade de forma profunda e real. Dia 27 de novembro, quinta-feira, às 20h. Começa essa pós-graduação feita para quem quer pensar e agir. No ICL, o conhecimento transforma realidades. São mais de 300 cursos com alguns dos maiores nomes do Brasil, em economia, política, filosofia, história, finanças pessoais, autoconhecimento e muito mais.
Aqui, cada aluno faz parte de um projeto único, 100% independente e financiado pelos próprios estudantes. É graças a quem se torna aluno que o ICL existe e o jornalismo livre chega até você. Se inscreva agora em icl.com.br e torne-se aluno. Estude, apoie e faça parte da revolução do conhecimento.